Olá, muito bom dia para você. Uma nova remessa de imunizantes recebidas pelos municípios retorna à aplicação da primeira dose. Em Patos de Minas ainda será amanhã e para quem tem 66 anos. O calendário segue até sexta com a imunização até chegar aos 64 anos. Em Vazante, a prefeitura já imuniza quem tem 60 anos nesta segunda-feira. Tem mais ainda no 30 de hoje. Preço da carne deve continuar em alta. 150 milhões de reais foram negociados em leilões no Sindicato Rural de Patos de Minas desde o início da pandemia. Queda de cabelo também pode ser uma consequência no pós-Covid. Futebol. O RT vence o Patrocinense e segue na briga pelo G4. Estas e mais informações agora no 30 Minutos. Já deu para perceber que o preço da carne está em escalada. E pelo jeito vai continuar em alta, né? Segundo os produtores, isso tem a ver com a oferta e também com a valorização do mercado externo. Tem gente que aposta em substituições, mas nos açougues a queda na procura não foi percebida. A carne segue registrando alta nos supermercados e açougues. Apesar do preço, o mecânico William não deixa de consumir o alimento. Come mais pouco, né? Mas consegue comprar ainda. A carne em fevereiro subiu 1,72% na comparação com janeiro e nos últimos 12 meses registrou alta de 29,5%, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, publicado no início do mês. O acréscimo registrado nos açougues patenses foi em torno de 10%. Todo dia é quase um preço diferente, né? Agora é complicado porque nós estamos na safra do boi. Está subindo desse tanto. A gente fica pensando ao chegar a seca. Como que a gente vai fazer? Deve ficar bem mais caro que está hoje. O pessoal já está achando caro e vai ficar mais caro ainda. Segundo José Ferreira Coelho, responsável pelo leilão do Sindicato Rural de Patos de Minas, o motivo da alta do preço é a menor disponibilidade de gado para o abate, que vem acontecendo desde 2020. O preço está muito aquecido. O boi gordo, por exemplo, a gente tem uma referência para repor, é do boi gordo. O boi gordo sempre está subindo agora, ainda não parou. Isso aí a pessoa que tem que repor o gado, ele tem que forçar, porque se a procura está maior do que a oferta. Com os preços mais salgados, a população tem optado por substituir os tipos de carnes. Colchão mole, né? Carne moída, né? Mas vai levando, né? Do jeito que a gente dá conta e pronto, né? Entre as opções estão as carnes de segunda, o frango e a carne de porco. Opta pelo frango, né? Mais em conta. Tem a carne suína, mais em conta. Para o comerciante, o consumidor não abre mão de consumir carne. O procura está bem, não vou reclamar da procura não. Mas o preço está puxado, né? Está caro. Já 150 milhões de reais foram negociados em leilões no Sindicato Rural em Patos de Minas, desde o início da pandemia. E como foi o almoço beneficente do Lions para ajudar na compra de insumos para o Hospital de Campanha e UPA? Desde o início da pandemia do novo coronavírus, muitas entidades buscam outras formas para ajudar. Nesse domingo, o Lions Patos de Minas Centro promoveu um almoço beneficente para comprar fraldas geriátricas e outros insumos tanto para a UPA quanto para o Hospital de Campanha. A pandemia de Covid-19 trouxe uma série de preocupações, além do medo do vírus. Mesmo assim, o momento despertou a solidariedade e união entre várias entidades, que estão comprometidas a ajudarem no combate ao coronavírus. O Lions Patos de Minas Centro promoveu no domingo um almoço beneficente, com o propósito de arrecadar fundos para compras de fraldas geriátricas e utensílios necessários, que serão destinados à UPA e ao Hospital de Campanha. Toda a nossa arrecadação a gente vai destinar a comprar equipamentos, ferramentas que possam tornar o trabalho da equipe lá mais fácil para atender nossa população nesse momento de pandemia tão difícil, né? As 1.000 marmitas de galinhada vendidas, preparadas com muito cuidado, foram entregues através de sistema drive-thru para evitar aglomerações. Tentando fazer todos os protocolos corretos, com o máximo de higiene, com o máximo de controle,
para tentar entregar um produto saboroso, né? Além de garantirem o almoço de domingo, as pessoas se sentiram parte da luta contra a Covid, que já fez milhares de vítimas em nosso país. E o mais difícil, a gente não sabe quando vai terminar, né? Então não adianta a gente pensar, a gente tem que manter o hospital de campanha sempre muito bem ativo, muito bem funcionando, né? Para que qualquer momento a pessoa que precisar, Deus queira que não precise, não tenha nenhum impedimento de ser bem servida lá dentro, né? Um evento importante também para os mais jovens, que se voluntariaram para ajudar na entrega das marmitas. Ajudar as pessoas hoje está sendo muito importante, principalmente pelo período que nós estamos vivendo. Nem todo mundo tem a oportunidade de estar ajudando como a gente consegue. É um trabalho que dá muito orgulho pra gente, é uma coisa muito satisfatória, a gente vem com prazer. Segundo o presidente, o engajamento da população é importante, assim como o das entidades, que ainda realizarão mais eventos nesse cunho. É o papel nosso, né? O Lions está aqui para desenvolver essa tarefa de ser um membro da sociedade com foco no desenvolvimento para tirar essas angústias, tentar apoiar nesses momentos difíceis, né? Pois é, e o almoço foi bem melhor do que a expectativa inicial, né? Foram arrecadados aí R$15 mil, já tiradas as despesas gastas, né? Os gastos, né? Com esse almoço beneficente aí que vai ajudar muita gente. Na sequência, a gente fala de futebol. O Atlético já classificado para a final do Mineiro. Os rebaixados e o RT vence o Patrocinense e está na briga pelo G4. O Udi é pecuarista há vários anos. Na hora de comprar e vender o gado, o olhar clínico é que faz com que ele tenha animais de qualidade. Melhor é mais caro, pior é mais barato, então varia de qualidade. É porque o gado de primeira é igual você comprar uma carne de primeira, uma carne de segunda, e um animal é a mesma coisa. Ele e mais pecuaristas participaram do leilão do Sindicato Rural. É que com Patos de Minas na onda vermelha do Plano Minas Consciente, as atividades com público presencial puderam ser retomadas, porém com recomendações. Já liberaram a parte e a gente está tentando organizar, segurando para conter mais ou menos só o pessoal autorizou e cobrando o pessoal para usar a máscara com distanciamento para não prejudicar, por exemplo, o pessoal que quer participar do leilão, tanto os vendedores como os compradores. Mesmo com a retomada, o leilão online continua. Em média, 18 mil pessoas acompanham os lances. Ao longo de quase 40 edições transmitidas, mais de 70 mil cabeças de gado foram comercializadas. Desde o início da pandemia, cerca de 150 milhões em volume de vendas já foram negociados. Isso aí veio para ficar, porque nós está trabalhando 2 em 1. Tanto presencial como virtual. O pessoal, talvez o pessoal de fora, de longe, não tem condição de vir ou não dá tempo de vir. Então a pessoa está no celular, na sua casa, e ele está fazendo os negócios. Os animais que participam são selecionados. Todos devem seguir regras para a participação. Pode trazer do Brasil, de qualquer lugar do Brasil, né? Do estado aqui, desde que o animal saia do recinto, né? Do estado, cobertado pela GTA, né? Que é a guia de trânsito animal, para poder entrar no evento. Machos não precisam de vacinação, a única coisa que é exigida aqui de vacinação são as fêmeas, né? Acima de 3 meses de idade, né? Tem que estar comprovada e marcada com a vacinação contra a brucelose, que a vacinação é obrigatória. Se não tiver marcada, não pode participar do evento e nem entrar no recinto. Olha, você viu aí que a gente falou, esse material, né, essa matéria desde o início da pandemia, né, cerca de 150 milhões de reais em volume de vendas já foram aí negociados nos leilões em Patos de Minas. A gente já vai fazer uma paradinha rápida aqui no 30 Minutos e volta já. Já tinha chamado. Agora a gente fala de futebol, né? O RT venceu a Patrocinense neste domingo. A veterana está em 5º e na briga por uma vaga na semifinal. O clássico regional no estádio João Alves do Nascimento começou com o CAP com uma fome de bola. Logo, aos 3 minutos do primeiro tempo, houve um bate-rebate dentro de área, deixando o Trovão Azul em uma situação apertada. Houve chance perdida por Matheus Oliveira, que recebeu de João Diogo, mas que não conseguiu fazer e ainda deu direito a um contra-ataque apertado para o RT.
Em cobrança de falta aos 25 minutos, a bola passou por cima da barreira do Patrocinense e o goleiro subiu para defender. Evair arriscou de fora da área e abriu o placar para o RT. A bola passou como um foguete no meio de todos e foi direto para o canto direito do gol. O jogo seguiu com muita disputa de bola e houve empurra-empurra e até bate-boca entre jogadores. O juiz teve que parar o jogo e controlar a discussão. O Patrocinense evitou a discussão e foi para cima do trovão. Aos 38 minutos, Renan Rinaldi fez uma belíssima defesa e evitou o gol de empate. No segundo tempo, o CAP voltou com vontade. A URT teve chance para marcar o segundo na partida. Matheus recebeu na cara do gol. Porém, a batida foi forte demais e a bola não entrou. O autor do gol da vitória disse que enxergou a oportunidade de longe. Ali na hora que o Jean ele tocou para mim pro lado ali, eu já dominei, a única visão que eu tinha era o gol. E graças a Deus ali eu fui muito feliz no chute, né? O técnico Wellington Fajardo fez um balanço positivo da partida. Foi muito bom, eu acho que em momento nenhum nós corremos risco. O time foi muito competente, eles obedeceram dentro da parte tática e implementaram mais a questão técnica deles, né? Então foi uma grande partida, uma vitória mesmo, que está todo mundo de parabéns. Para a Patrocinense, o jogo teve um bom desempenho por ambos os lados. O técnico criticou a arbitragem e disse que a URT teve sorte. O resultado mais justo seria o empate, mas futebol não tem justiça, tem que colocar a bola aqui dentro da casinha e vencer o jogo. Acho que eles acabaram tendo um pouquinho de sorte ali na bola desviada. Nós criamos o mesmo volume de chances que eles criaram, tivemos duas ótimas chances no primeiro tempo, uma com o Jean Carlos, a outra com o Jean. No segundo tempo o jogo foi mais truncado, ao meu ver não houve chance para nenhum dos dois lados, né? Eu acho que a arbitragem amarrou um pouquinho a mais o jogo aqui também, eu podia ter deixado o jogo correr um pouco mais. A URT agora está na 5ª colocação, somando 16 pontos. E a Patrocinense está na 10ª colocação, somando 10 pontos. O alvo agora é contra o América. Segundo o técnico Wellington Fajardo, o alvo maior ainda é estar entre os 4 primeiros da lista, o G4. Conseguimos essa vitória que vai nos colocar numa situação muito boa para decidir o G4 no domingo. O Cruzeiro perdeu a vice-liderança na fase classificatória do modo 1 para o América, né, que venceu, ao ser derrotado por 1-0 pelo Pouso Alegre, neste domingo, no estádio Manduzão. Para seguir ali no G4, após a última rodada que será disputada no próximo domingo, no Mineirão, os Celestes terão que vencer o Patrocinense. A gente segue aqui falando ainda de futebol, olha, times em posições diferentes ou tão diferentes na tabela, mas não foi moleza aí para o Atlético vencer o Boa não, viu? O gol da vitória só saiu aos 44 minutos do segundo tempo e de pênalti. O Boa está rebaixado e o Atlético segue na liderança com 5 pontos de diferença para o vice-líder América. A gente dá uma olhadinha na tabela de classificação, o Matheus vai colocar aí pra gente. Aí a gente tem, portanto, o Atlético em primeiro, né? Tá com 24 pontos. Ninguém consegue mais alcançar o Galo. O América está em segundo com 19, pode ser alcançado ainda. Olha só, Cruzeiro e Tombense tem 17. Risco até da Raposa ficar fora aí dessa final, hein? Porque se der um tropeço aí, já era. A URT, que está ali com 16 pontos na 5ª colocação, tem que vencer e ainda torcer por um tropeço da Tombense. Pode ser uma derrota ou um empate que ainda dá para a URT entrar aí nessa classificação entre os 4. Porque o Pouso Alegre tem só 15 e pode chegar no máximo a 18, a URT pode chegar a 19 pontos, portanto aí nessa classificação aí do Campeonato Mineiro. Domingo então promete, hein? Esse jogo final aí promete muito. São vários interesses aí nessa parte de cima da tabela. Já já a gente fala da queda de cabelo que também está entre as consequências do pós-Covid e Patos de Minas retoma a aplicação da primeira dose contra a Covid-19 esta terça-feira. Alívio para atendimento a pacientes com Covid-19 em Vazante. Foram instalados mais 8 leitos de UTI no Hospital Municipal da cidade. Os equipamentos foram doados pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais e faltava apenas o fornecimento do oxigênio, devido à escassez, mas já está tudo pronto aí e funcionando, né?
Com vacinas em estoque, a Prefeitura de Patos de Minas prometeu concluir a vacinação com a primeira dose para quem tem entre 65 a 69 anos. Mas a aplicação da dose inicial só será feita amanhã, terça-feira. De acordo com a Prefeitura de Patos de Minas, as vacinas da 13ª remessa recebidas pelo governo de Minas na sexta-feira chegaram nesta segunda ao município. E hoje, até o meio-dia, serão aplicadas doses da Coronavac para vacinados entre 23 de março e 1º de abril, que faltaram a convocações anteriores. A aplicação de imunizantes só retornará na terça e de 8 ao meio-dia para a aplicação da primeira dose em idosos com 66 anos, com iniciais de nomes de M a Z. De 7 às 9 da noite será aplicada a primeira dose para trabalhadores da saúde cadastrados de 23 a 27 de março. Pelo calendário apresentado, não terá vacinação na quarta, devido ao feriado. As aplicações retornam na quinta em Patos de Minas para idosos de 65 anos. Iniciais de A a L devem procurar os postos de 8 às 11 e M a Z de meio-dia às 3 da tarde. Na sexta-feira, dia 23, será a vez de quem tem 64 anos receber a primeira dose. Iniciais A a L de 8 às 11 e M a Z de meio-dia às 3 da tarde. Abril é o mês mundial da saúde e a Clínica e Laboratório Mais Exames não deixaria você passar este mês sem cuidar do seu bem mais precioso, que é a sua saúde, né? Somente hoje, 19 de abril, a Clínica e Laboratório Mais Exames estará doando 10 consultas gratuitas com clínico geral. Ligue e agende a sua consulta então. Vagas limitadas, 3814-1616 e 99862-1616. A Clínica Mais Exames está localizada na Praça Santana 153, em frente ao Mercado Municipal. Clínica Mais Exames, mais pela vida. Na Clínica e Laboratório Mais Exames, você tem médicos de todas as especialidades e todos os exames em um só lugar. Laboratório, exames cardiológicos, exames de imagem como tomografia, ultrassonografia, endoscopia, raio-x e mamografia. Atendendo a convênios e particular com valores que cabem no seu bolso e, claro, facilidade no pagamento. Procure já Mais Exames e agende sua consulta ou exame. Mais exames, mais pela vida. Para muitas pessoas que se infectam com o novo coronavírus, a alta hospitalar ou o fim da quarentena não quer dizer que os problemas acabaram. Algumas pessoas ainda sofrem com as consequências do pós-Covid. A queda de cabelos é uma delas. Em fevereiro deste ano, Marli foi diagnosticada com Covid-19. A suspeita veio após uma tosse. Eu comecei com uma tosse só, numa sexta-feira, não foi duas tosses, foi só uma. No sábado, na parte da tarde, eu tive uma pequena febre, mas eu só fui procurar atendimento médico no domingo. E aí, pelo que eu estava contando, né, a gente fica assim, um pouco preocupada, sem saber se realmente é Covid. O médico já me medicou, já me passou os remédios, né, o protocolo de medicação que todo mundo usa, e eu vim para casa. Após um mês de vencer a doença, Marli começou a perder fios do cabelo. Meu cabelo começou a cair assim, de uma forma muito intensa e que me deixou preocupada, né? Então, eu até procurei uma dermatologista para ver essa questão, mas o cabelinho está caindo. Eu acredito que seja muito, porque a escova fica muito cheia de cabelo quando eu penteio, o meu travesseiro fica com muito cabelo no travesseiro. Então, assim, o pior é que a gente fica inseguro porque ainda não existe remédio para esse tipo de efeito colateral, né? Segundo a dermatologista Jordana, em alguns casos, a recuperação para o cabelo pode ser de 3 a 6 meses. Porém, em outras situações, a intervenção de um profissional pode se fazer necessária. Não existe um tratamento específico para a queda de cabelo pós-Covid, né? O que a gente tem que fazer é individualizar caso a caso e investigar se aquele paciente tem algum outro fator que está agravando o problema dele, né?
uma anemia, uma alteração de tireoide, uma deficiência nutricional. E caso analisar o couro cabeludo, isso é muito importante, ver se ali tem algum, no exame físico do paciente, que a gente fala de tricoscopia, né? A gente analisa o cabelo e vê se tem alguma alteração ali que sugira algum outro processo. Dona Marli segue confiante para a recuperação. Eu estou esperando, com a graça de Maria, que é sempre a minha protetora, para ver o que vai resolver. Porque é complicado, a gente fica insegura, né? Não que eu tenha medo de ficar careca de novo, acho que isso é o menor dos problemas. Então, eu fico esperando realmente para ver o que vai dar. A dermatologista explica que não existe tratamento capilar específico para pós-Covid-19. O eflúvio telógeno, ele tem uma resolução espontânea, ou seja, sem fazer nada, o paciente, o próprio organismo vai recuperar e em média em 6 meses, de 3 a 6 meses, o paciente tem uma melhora da queda. 19 de abril é comemorado o Dia do Índio e nós fomos conversar com um historiador que falou sobre a história dos índios e como os indígenas da região de Alagoas se instalaram por aqui. Para esse historiador, a própria palavra índio já é uma forma de perda de identidade do povo nativo do Brasil. É um equívoco criado pelo Cristóvão Colombo, um navegador genovês que, quando chega à América, no dia 12 de outubro de 1492, ele se equivocou completamente e achou que tivesse chegado às Índias. Então, o primeiro contato dele com os índios pronunciavam Guanani, né? Os índios não, os nativos, né? Os Guananis. E aí ele batizou como índio. Chegamos às Índias, que seria o país Índia lá no Oriente. Em um momento complicado político para os índios, a própria Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, decidiu mudar os critérios usados no país para determinar quem é índio ou não no Brasil. Mas, ao longo dos anos, muito se perdeu da identidade das primeiras pessoas que habitaram o nosso país. Você precisa de uma lei para falar assim, olha, ensina na escola que existe o índio, que não é aquele que vai pintar a cara só no dia, né, 19 de abril, não. Que ele é um ser humano legítimo e que é o mais identificado com a nação brasileira. Mesmo assim, muitas palavras e costumes do nosso dia a dia vêm da cultura indígena. Aqui você tem Ibiá, Araxá, Arapuá, tudo cidades próximas aqui, ó, né? Quer dizer, a gente pronuncia isso faz parte da nossa vivência. Só que a gente não se dá conta que isso tem um protagonismo indígena lá. Mas o que poucas pessoas sabem é que na nossa região, em Presidente Olegário, vivem índios da aldeia Chucuru Cariri, Renascer Wacanã, da etnia Chucuru Cariri. Eles também foram vítimas da disputa por território. Nos anos 80, 90, né, eles chegaram até o sul de Minas, a cidade de Caldas. E de lá também são expulsos, porque em todo lugar que você chega, né, o poder instituído, civilizado, os expulsa. Aí eles vieram para Presidente. Solicitaram que a FUNAI comprasse terras lá. Aí essas terras foram arrendadas lá. A aldeia é formada por 63 pessoas de 25 famílias, sendo 23 crianças e adolescentes, 38 adultos entre 20 e 45 anos e um casal de idosos. Para a líder deles, viver a cultura deles não é fácil. Preservar sua luta, seus costumes e tradições é uma luta árdua e todo dia. Por quê? Porque ser índio não é somente característica física, mas ser índio é manter sua identidade, manter sua cultura, seus costumes e tradições. Outra grave questão vivida pelos índios é a pandemia. Na aldeia em Presidente Olegário, eles estão em isolamento social desde abril do ano passado, com restrição de entrada e saída somente em casos urgentes. Tão difícil para todo mundo manter o distanciamento. O meu povo está sendo agraciado, porque graças a Deus até o momento ninguém foi contaminado. Estamos mantendo as precauções necessárias para que ninguém seja contaminado dentro da aldeia. Já fomos vacinados, maiores de 18 anos,
mas ainda tem nossas crianças, né, que são o futuro do nosso povo. Eles ainda cantam em agradecimento, além de uma forma de prece para que a Covid-19 não faça mais vítimas. Pois é, não se engane não, hein? Somos um povo miscigenado, né? Então somos todos um pouco indígenas também, nessa nossa grande nação formada por brancos, índios e negros. E temos que ter orgulho, muito orgulho disso, afinal. 30 Minutos volta amanhã, às 11h30 da manhã. Agora, Gui Boaventura, que chega aí para comandar a festa. Gui, início de semana, boa tarde. Olá, Aldair, boa tarde para você, tudo bem? Tudo bem. Esse assunto do índio, você sabe que esse assunto é uma coisa que me intriga. Eu leio muito, busco muito para estudar isso aí e gostaria muito de discutir esse assunto, sabia? Claro, porque é um negócio tão assim, tão sem lógica essa questão do índio no Brasil, a maneira com que é tratado e às vezes, alguns até acham bom aquilo, né? Ser tratado daquela maneira, ser tratado como um ser inferior, um ser que tem que ser tutelado, um ser que, não, você tem que segregar lá na aldeia. Por quê? Como o americano fala, né, o índio americano, por que cara pálida? Não, sabe, eu acho que o índio no Brasil devia estar muito mais evoluído, dá para ele a vara para ele pescar, né? Levar a escola na comunidade, não é dividir imensas terras, deixar fechado, aí deixa segregado para lá. Mas não, aqui lá o Estado, apesar do Estado ser muito paternalista, lava as mãos numa situação dessa aí, dos índios, por exemplo, que vivem nas florestas. Ah, mas eles querem viver assim, beleza, deixa eles viverem lá desse jeito. Mas os outros que não querem precisam de caminhos para seguir, né? Mudar, não, sendo índio, né? Sendo índio. Esse direito à terra e essa demarcação de terras indígenas tem que ocorrer. Mas a política social tem que existir para mim. Isso aí também é discutível. É muito discutível isso aí. Não adianta você dar a terra para a pessoa e deixar ela lá na terra sem nada. Sabe? Se não demarcar, esse povo vai parar na rua, vai morar na rua. É a mesma coisa. Isso é que não pode deixar. Né? É preciso dar a vara para ele pescar, é preciso dar o ensino, nós precisamos de ver índios formados. Eu acho esse negócio, essa nomenclatura índio muito pejorativa, sabe? Eu não gosto muito disso. O historiador falou justamente disso. É porque isso segrega a pessoa a um segundo plano. Sabe, esse brasileiro ele precisa ter acesso à escola, precisa ter acesso à universidade, precisa ter acesso à saúde, ele precisa, como nós, saber o endereço onde buscar isso aí. Né? Mas esse negócio desse tratamento paternalista, demagogo que nós temos no Brasil em relação aos índios, eu acho isso é a mesma coisa da reforma agrária. É um negócio para a gente discutir. Eu falo assim, porque a reforma agrária, porque não sei o que, tem que dar terra para o povo. Bom, você tem que dar terra, você tem que dar semente, você tem que dar o financiamento, você tem que, sabe... Tem muita gente que ganha terra e não sabe o que é uma enxada. Sabe? E não tem um caminho para ser instruído para isso. Não, chega lá, continua passando fome, continua passando dificuldade, porque não tem ali uma estrutura para pegar pela mão e conduzir as pessoas para elas serem independentes. Então, a gente precisa de mudar muito o conceito no Brasil de participação do Estado nessa situação e na situação do índio também do mesmo jeito. Sabe, aí quando você vê o índio está segregado numa aldeia, eu não gosto disso, sabe? Eu acho que o índio tem que ter liberdade de buscar o que ele quer, de viver onde ele quiser, e é preciso ter meios disso. É preciso ter um projeto como o índio, se quiser, sair da aldeia. Para ir estudar. Primeiro você tem que garantir o local de morada desses índios, essa área para esses índios morarem, essa demarcação dessa terra, para aí, se ele quiser buscar, as políticas públicas existirem.
Porque se a gente... não tem política pública em relação a isso. É isso que é o... Mas aí você tem que garantir, então, esse local, porque o índio, se ele quiser viver ali de subsistência, ele vai viver na terra dele. Então eu acho que essa questão é uma questão muito ampla, precisa ser realmente discutida, mas o direito à terra, isso aí a gente tem que realmente sempre brigar. Mas aí é aquele detalhe, né? Tem todas as garantias disso, porque o branco não tem desse negócio, não. Ele vai invadindo, rapaz. Vai invadindo, toma, mata, sabe, corrompe... Com direitos adquiridos. Imagina se ele for sem direitos. Aí... Verdade. Ô Gui, bom programa pra você, boa semana, viu? A gente se encontra à noite. Obrigado, encontramos lá. Até. Um abraço, até mais.